Esta capa reproduz o frontispício do livro do Abrão Ortélio, o primeiro atlas do mundo, de 1570, onde se vê a Europa toda vestida, com um cetro, com um globo, com uma cruz em cima do globo, à volta todos os elementos de abundância, de ordem, de fertilidade. Numa posição inferior está a Ásia, com vestidos transparentes, com incenso, o que tem a ver com a ideia de leveza, sensualidade, mas também nada que se possa levar muito a sério. Depois, do outro lado, temos a África, que está quase nua, com o sol à volta da cabeça, que tem a ver com a etimologia etíope, que é a cara queimada. Tem a ver com rudeza. E numa posição ainda mais inferior temos aqui a América com uma cabeça cortada, claramente simbolizando o canibalismo. E estas imagens foram reproduzidas, há centenas de reproduções e de adaptações dessas imagens ao longo do final do século XVI, XVII e XVIII e XIX, de várias maneiras, mas estas alegorias mantiveram-se com este conteúdo de uma hierarquia de tipologia da variedade humana baseada nos continentes. Francisco Bettencourt, professor no King's College, em Londres. A história da liberdade dos homens é também a história dos seus piores contrários. A perseguição religiosa, o racismo e a discriminação, a escravatura, a limpeza étnica e o genocídio. O preconceito não é inato. A liberdade dos outros é sempre vulnerável à combinação do preconceito com os nossos piores interesses. Não poucos dos grandes projetos políticos apoiaram-se na diminuição do outro. A narrativa mais interessante é aquela que faz de nós iguais e cidadãos livres do mundo. O seu livro sobre a história do racismo tem o título Racismos e não Racismo. Porquê? Pode-nos explicar? Porque, olha, há várias formas de racismo. E eu achei que a conclusão da minha investigação é que racismo não é inato na espécie humana, racismo não existe em todo o mundo da mesma maneira, e em algumas partes do mundo é praticamente inexistente. Esta ideia de que está muito distribuído, eu acho que é completamente errada e não se pode provar historicamente. E o racismo, para mim, ocorre a partir de determinadas circunstâncias históricas, a partir de determinadas conjunturas e de locais. Portanto, a pessoa tem que localizar aquilo no espaço e no tempo. Outra das conclusões do trabalho é que racismo precisa de uma definição, demorou-me tempo a chegar lá. Para mim, racismo é preconceito em relação à descendência étnica combinado com ação discriminatória. Pode haver preconceito, e há em muitos casos. Sem ação discriminatória não é racismo. É necessário as duas. Eu vou dizer uma coisa que não é popular. Eu acho que ainda há decência na raça humana. É uma coisa que enfim, com o que se passou no século XX, não é... Quer dizer, a raça humana também é capaz do pior, não é?
portanto, com o extermínio dos Herero na Namíbia pelos alemães em 1904. Com o extermínio dos arménios no Império Otomano em 1915. E depois com o extermínio de judeus e de outras populações, de Romani e de populações eslavas pelo Hitler e pela Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Temos ali os extremos a que a raça humana pode levar. Falando de escravidão, o século XX assistiu à maior escravidão de sempre, porque só a Alemanha nazi escravizou e envolveu em campos de concentração e em trabalho escravo tantas pessoas como o tráfico de escravos para o continente americano durante 3 séculos. Eles conseguiram isto em 10 anos, ou menos, em 6 anos, basicamente. Portanto, a raça humana tem esta capacidade do pior também. Mas, por outro lado, há uma decência de valores que estão em plena transformação. A grande ruptura de sistema de valores é o século XVIII. Mas ainda é uma ruptura muito circunscrita. A pouco e pouco, com a emancipação dos povos coloniais, com a emancipação de afro-americanos e com a emancipação de outros povos, estes valores têm vindo a ser transformados. E hoje em dia estão a caminho de serem valores verdadeiramente universais. Ainda há uma série de restrições, mas eu penso que nós estamos a assistir a uma transformação muito mais profunda e que vai muito mais para além do que se tinha pensado no século XIX. Há quem veja a história humana como o avanço progressivo da ideia de liberdade. Concorda com esta visão? É verdade e não é. Porque nos últimos 100 anos, ou a partir da Segunda Guerra, houve de facto avanços significativos de liberdade em todo o mundo. Nós vivemos hoje em dia numa norma antirracista, decorrente do choque que foi a descoberta da extensão do extermínio racista durante a Segunda Guerra Mundial. E esta noção de liberdade tem-se alargado a todo o mundo, até do ponto de vista de regimes políticos. Por outro lado, a história humana não é uma história linear, porque nunca se exterminaram tantas populações como no século XX. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial são casos tremendos, que não têm equivalente no passado histórico, porque também as possibilidades de extermínio de populações, as armas, os exércitos, o equipamento, desenvolveram-se de uma forma enorme. Portanto, não se pode falar de um desenvolvimento linear, mas é verdade que nos últimos 60 anos, 70 anos, se tem desenvolvido muito mais a liberdade. Mas é um período curto na história humana. Falou dos campos de concentração dos Herero. Há pessoas que falam do bombardeamento de populações civis pelo ar antes de Guernica. De certa forma, houve uma altura em que foi quando as vítimas se tornaram brancas, para simplificar, houve certas desumanidades que ficaram evidentes e que não eram evidentes antes, quando eram praticadas sobre outros povos. Nos anos 1950 surgiram, e também depois, no princípio de 60, surgiram vários livros sobre o colonialismo fundamentais. Um deles é do Aimé Césaire. O Aimé Césaire, penso que é de 55 esta frase. O Aimé Césaire diz: o que o homem branco não perdoa ao Hitler é ter aplicado à Europa os métodos que eram exclusivos das colónias.
E o Aimé Césaire acerta em cheio. Mesmo do ponto de vista da política anticolonialista, e ele era um lutador anticolonialista, como é bem sabido, e o Frantz Fanon também depois tem outros textos fundamentais. O Aimé Césaire, ao fazer equivalência entre o colonialismo europeu e a Alemanha nazi, e dizer que o que perturbou o homem branco foi o facto do Hitler ter aplicado os mesmos métodos à Europa e ao homem branco, do ponto de vista de argumentação, não podia ter havido nada mais pertinente ou mais certeiro. Porque é uma tomada de consciência. E é um apelo a uma tomada de consciência dos europeus. E eu penso que o que é interessante na Europa é, como noutros continentes, eu acho que há outras culturas, outras civilizações fantásticas também, a Europa, neste contexto do anticolonialismo, a Europa não só foi vencida no colonialismo pela determinação de emancipação dos povos colonizados, mas também há um lado de consciência europeia que tem a ver com essa partilha de valores. O Aimé Césaire, no fundo, está a pôr em questão a boa consciência europeia. E, portanto, há um lado de tomada de consciência que também surge imposto por esta, como é que eu hei de dizer, por esta extraordinária capacidade de crítica dos povos colonizados. E naquele momento dos anos de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, em que os povos se queriam emancipar, e tinha chegado à altura em que isso era possível, também houve o outro lado da questão. E a frase da Aimé Césaire, no fundo, é que sintetiza tudo. No seu estudo da questão do racismo, que coincidiu, pelo menos em algumas formas mais extremas, com um processo de globalização, podemos dizer que hoje há um processo também de grande partilha de comércio, de ideias, de influências comuns. Qual acha que é a relação deste processo atual de globalização com o desenvolvimento, a liberdade, o respeito pelo outro? Há alguma relação? A globalização é para mim, a compressão do espaço e do tempo. Qualquer evento no mundo hoje em dia é conhecido muito mais rapidamente do que há 100 anos atrás. E as pessoas têm uma percepção das diversas realidades dos continentes muito mais... têm uma percepção muito mais viva do que tinham. Portanto, há aqui uma compressão de tempo e de espaço. E as notícias circulam em tempo real muito rapidamente, em segundos. Ou mesmo menos do que segundos. Ora, em que medida é que tudo isto ajuda a um maior desenvolvimento humano e a uma maior liberdade? De certa maneira ajuda, porque há um sentido também da imigração, há um salto das migrações, e isso faz com que haja mais circulação de pessoas, faz com que ideias circulem juntamente com pessoas, faz com que as pessoas se conheçam mais e, em princípio, isto deveria facilitar compreensão, um aumento de compreensão. Nem sempre é o caso. E, portanto, temos também movimentos contrários de rejeição, temos movimentos xenofóbicos. É um período muito, muito contraditório ainda. Mas, em geral, eu penso que houve, depois da Segunda Guerra Mundial, um conjunto de disposições, ou um conjunto de dispositivos, para ser mais exato, que vão no sentido de garantir o respeito por outras culturas, o respeito por diversos grupos humanos, o respeito pela diversidade. Há uma série de desenvolvimentos institucionais nesse sentido, o que não quer dizer que a prática seja imediatamente
conformada por esses modelos. Fala-se bastante de crise da democracia. Acha que as democracias liberais são suficientes como barreira contra o racismo, a desigualdade? São um mecanismo suficiente para tentar ultrapassar problemas como esse? Ou começam a mostrar alguma dificuldade? Eu acho que as democracias liberais acolheram todas estas formas institucionais, desenvolveram esta no sentido do respeito e no sentido da implementação dos direitos humanos, ajudaram a definir a norma antirracista. Hoje em dia vivemos de uma norma antirracista, isto é importante, que não se vivia antes dos anos 50 e 60. Hoje em dia vivemos de uma norma antirracista, isto faz uma diferença. Existe racismo informal, mas vivemos de uma norma antirracista e as democracias liberais deram um contributo importante para que isto tudo acontecesse, para que esta institucionalização dos direitos civis acontecesse. Agora, temos uma série de movimentos de opinião e temos, inclusive, práticas de discriminação e de racismo informal que ainda não estão completamente debeladas. E temos uma situação mundial que ainda é muito variável e contrastada, porque um dos problemas com que nos debatemos hoje em dia é o fracasso do Estado. Em várias regiões do mundo. Temos um fracasso do Estado na África do Norte. Temos um fracasso do Estado no Médio Oriente. Portanto, os fundamentalismos que nós vemos emergirem nos dias de hoje resultam deste fracasso do Estado. E nestas situações de ruptura do Estado, eu não estou a falar já sequer de democracias liberais, estou a falar do mínimo de condições de representação ou de condições de identificação de população com o Estado. Se essas condições mínimas não existem, passamos a uma situação de conflito religioso, tribal, étnico, que é ao contrário dos direitos civis que nós, enfim, que são os ideais para difundir respeito e dignidade humana. O problema dos direitos civis é outra das interrogações, porque muitos dos meus colegas acham que os direitos civis são direitos europeus, forjados na Europa e eurocêntricos, e que trazem consigo uma linguagem de dominação. Eu tenho uma visão um pouco mais... Eu não excluo esta perspectiva, mas acho que é uma perspectiva simplista. Isto é, os direitos humanos foram de facto forjados na Europa, mas entretanto foram apropriados e foram transformados. E hoje em dia já não são exclusivamente europeus. Por exemplo, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que definia desde logo uma visão de direitos cívicos, que vinha do Rousseau, aliás. O Rousseau foi o primeiro a falar claramente de direitos civis. E foi integrado pela Declaração da Independência dos Estados Unidos e depois na Declaração dos Direitos Civis da Revolução Francesa. Dirigiam-se à população branca. Nos Estados Unidos, a população escrava estava completamente excluída desta ideia. Mas o que é certo é que esta noção de direitos civis foi apropriada pela população escrava, foi utilizada como instrumento de emancipação e foi transformada, foi alargada. E sucessivamente, nos vários processos de emancipação dos povos, como os povos coloniais em relação aos colonizadores, como o Gandhi utilizou de uma maneira extraordinária a noção de direitos civis, os direitos dos povos submetidos. Portanto, os direitos civis mudaram de caráter, foram apropriados, foram alargados e já não são, fazem parte do património europeu, como é evidente, mas hoje em dia fazem parte do património da humanidade e estão sempre a ser desenvolvidos a partir das necessidades.
acha que o conhecimento é uma forma de nos aproximarmos da liberdade? Acho que o conhecimento do passado e a tomada de consciência em relação ao passado eu acho que é fundamental. Quando as pessoas pretendem negar ou meter debaixo do tapete o que foi o passado, estão a bloquear as possibilidades do futuro. É com esta posição frontal e de compreensão do passado com todos os seus problemas, e não há país nenhum que tenha um passado limpo. Nenhum. Todos os países têm passado com nódoas. Todos. E, portanto, está na seriedade de analisar o passado, a seriedade e serenidade de analisar o passado, de o integrar, que é possível olhar para o futuro e construir o futuro sem preconceitos e sem enganos e com um sentido também de libertação desse passado. Eu acho que quanto mais conhecemos o passado, mais nos libertamos dele, porque a minha função como historiador, ou como eu vejo o meu papel como historiador, não é de nos virar para o passado e de estarmos numa visão passadista. A minha perspectiva é de nos libertarmos do passado, de o conhecermos, mas para nos libertarmos dele e para estarmos disponíveis para construir o futuro.